Olá, pessoal. Essa é uma resolução de uma questão da prova do Enem 2020. O conteúdo, a disciplina é física, é a prova amarela de ciências da natureza, do segundo dia de prova, questão 92. Ela aborda um equipamento muito comum aí nas cozinhas, que é a panela de pressão, bem contextualizada por isso. Então vamos lá, uma leitura rápida. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Essa informação é informação importante e eu vou marcar ela aqui, porque daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito dela, certinho? Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se, e aí vem as alternativas. Bem, vamos conhecer esse equipamento, eu acho que a maioria das pessoas aí conhecem, mas vamos lá. A panela de pressão é assim constituída, e aqui as duas partes principais, que é a válvula de pressão e a válvula de segurança. A válvula de pressão, ela tem um peso que obstrui a saída dos vapores que são produzidos aqui dentro. Então, com esse peso bloqueando a saída, a pressão interna fica maior do que a pressão externa. A válvula de segurança é em caso dessa válvula de pressão entupir, para que a pressão não aumente demasiadamente, provocando riscos de explosão, essa válvula de segurança atua. E ainda tem aqui uma borracha de vedação para evitar que vapores que são produzidos internamente escapem para o meio ambiente. Essa afirmação que ele deu aqui, que as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água, está relacionada com uma propriedade muito interessante. As substâncias, quando elas mudam de fase, no caso aqui do líquido para vapor, normalmente o aumento da pressão dificulta essa mudança de fase. Então, o aumento da pressão faz com que essa mudança de fase ocorra numa temperatura maior. No caso da água, nós temos aqui que 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão, 1 atm, em pressão de 1 atm, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Isso, nesse gráfico, estaria aqui. Então, você teria aqui 760 milímetros de mercúrio, que é 1 atm de pressão, temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Mas à medida que a gente aumenta a pressão, por exemplo, 1,5 atm ou até 2 atm aproximadamente, com 1,5 atm, a temperatura de ebulição da água já é 110, esse outro ponto aqui. Com aproximadamente 2 atm, a temperatura de ebulição da água é 120 graus Celsius. Então, essa afirmação aqui está correta, A panela de pressão aumenta a pressão e, com isso, aumenta a temperatura de ebulição da água. E isso favorece favorece o cozimento dos alimentos, diminuindo o tempo. Outra propriedade importante é que as substâncias, normalmente substâncias puras, quando elas mudam de fase, a temperatura da mudança de fase é constante. Se eu pegar aqui um exemplo da água, a uma pressão de 1 atm, temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, a água estaria no estado sólido, gelo. Quando ela atinge 0 graus Celsius, ocorre a mudança de fase. Então, note que à medida que eu vou fornecendo energia, a mudança de fase acontece, mas a temperatura não eleva. Então, estaria aqui um primeiro patamar, mudança de fase de sólido para líquido. No estado líquido ocorre a variação de temperatura e a segunda mudança de fase estaria aqui, que é a passagem de líquido para vapor. Então, note que a mudança de fase ela acontece em temperatura constante. Isso é muito importante para o funcionamento da panela de pressão. Voltando aqui no desenho, nós temos aqui, e vamos ver as alternativas. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Não. O que acontece quando você reduz a chama é uma produção menor de vapor, mas quem vai controlar a pressão é essa válvula de pressão. Então, a quantidade de vapor que vai escapar passa a ser menor, mas a pressão interna dentro da panela continua a mesma. Então, se não tem um aumento de pressão, essa alternativa já está excluída.
Dilatação da panela e a desconexão da tampa. Na verdade, a tampa dilata, a panela também dilata, e se houver diferença de temperaturas entre a tampa e a panela, vão ser muito pequenas. Então, os dois dilatam juntos, e isso daqui também não é a nossa alternativa correta. Perda da qualidade nutritiva do alimento? Bem, como a temperatura de ebulição da água aqui dentro, uma vez que a pressão é mantida constante pela válvula. É mantida constante, se tiver que perder qualidade nutritiva, vai perder com fogo alto ou fogo baixo. Então também não é a nossa alternativa. Deformação da borracha de vedação. O mesmo detalhe, né? Como a pressão aqui é mantida constante pela válvula, né? Então, se tiver que deformar a borracha, deforma com fogo alto ou fogo baixo. Também não é a nossa resposta. Consumo de gás desnecessário. Essa é a nossa resposta. Porque se você abaixa o fogo, você reduz o consumo do gás, né, do gás de cozinha, mas a pressão interna e a temperatura interna aqui da panela de pressão são mantidas constantes. Então a nossa resposta aí é a letra E. Espero que vocês tenham gostado do comentário. Clica aí no sininho para receber as nossas publicações. Um abraço, pessoal!